tem. É o primeiro que entreguei hoje, Cátia Souza. Boa tarde, né? Acho que está de uma riqueza. Não se preocupe com os slides que vão passar, porque é mais importante depois explicar, principalmente como a Giovana que nos pede, a gente faz, né? A gente precisa depois do relatório, a gente faz bem bonitinho, né? Mas é muito mais para a gente estar colocando um pouquinho esse debate. Acho que é uma riqueza que a gente teve aqui ontem e hoje. E a encomenda que foi para mim foi como é que a gente pode pensar o cuidado em determinantes sociais de saúde. Deixa eu só ajudá-la aqui a achar. Ó, peixe! Gente! Vamos anotar, né? Peixe. Bom, então, eu fiquei com a visão macro. Depois as minhas colegas aqui de estar focando, ele está passando. Funcionando não. Tecnologia tem disso, né? A gente quer do. Peraí, vamos ver se. Bom, gente, então é disso aqui que a gente vai falar um pouquinho. Determinantes sociais em saúde, a promoção da saúde e da integralidade dos cuidados. Eu acho que eu estou com. Deixa eu virar ele. Eu fiz desse lado também. Eu tenho que passar por lá de cá? Então pode passar, porque pode passar, para eu poder já começar a falar. Então, eu queria primeiro estar colocando para vocês, quando a gente pensa o que são os determinantes, tem até um filme bem simples que fala, de abordar de forma assim. Eu diria que nós temos uma determinação social que ela está no tripé. O tripé primeiro da classe social, o outro raça, cor, e aí colocamos etnia, e gênero, que também a gente pode estar abordando colocando a identidade de gênero. Dentro desse tripé absolutamente macro, nós temos vários outros determinantes sociais em saúde que podem interseccionalizar e ainda construir mais vulnerabilidades, mais situações de desigualdades, como, por exemplo, a questão cultural, a questão da orientação sexual, adoecimentos, o capacitismo, as pessoas com deficiência, e você vai interseccionalizando isso, e você vai construindo e enxergando o quanto isso contribui para o processo de saúde e doença. Então a gente sai daquela ideia que os nossos corpos sejam só corpos biológicos e só vírus e bactérias nos atingem, para a gente pensar que não, que tem algo muito maior que nos adoece. E aqui nesse ponto a gente viu um destaque muito importante que vocês têm feito, a questão do racismo. Como uma marca, o racismo é um determinante social, assim como gênero, assim como identidade de gênero, assim como orientação sexual. Depois a gente tem outras situações que vêm do mundo do trabalho ou do ambiente que nós vivemos, como, por exemplo, saneamento básico. Então, se nós formos pensar essas situações, elas produzem muito mais adoecimento. Por que a gente precisa superar isso para pensar em integralidade do cuidado? Senão as pessoas vão olhar. Teve uma fala também de ontem para hoje que foi importante. Mais de uma, né, gente? Eu vou destacar essa porque ela dialoga com o que a gente está falando. E eu acho que foi você que falou. A gente não está aqui só para pensar o lugar LGBT, mas sim a nossa inserção em todos os lugares. Então você vai discutir saúde, e aí está aqui junto comigo a Alicia, que sabe disso. Quando falava de saúde LGBT antes da política, ia para o HIV e AIDS, né? E o Jair também, que vem dessa trajetória, e a gente viu o quanto isso criou um estigma e preconceito com as pessoas vivendo com HIV, independente da sua orientação sexual, senão tá, né? Um gay chegava às vezes num
serviço já ia direto para o HIV. Uma mulher lésbica chegava para o atendimento, já perguntava para ela e achava que ela não tinha que fazer preventivo de câncer de colo. Então são várias questões, exemplos simples, a mesma coisa quanto a travestilidade e a transexualidade. Só enxerga a ideia da redesignação e não todas as outras questões que podem estar produzindo adoecimento pelo preconceito, pela discriminação e muitas vezes pela falta de acesso. Então a gente começou a discutir, esse é um dos conceitos muito caros para nós no Ministério da Saúde, na verdade no sistema de saúde, a equidade. O que é promover a equidade? São só as políticas de equidade? Não. Senão a gente vai dizer que só a política, saúde LGBT, campo, floresta e águas, saúde da população negra e as ações para as pessoas em situação de rua. Não, a equidade é um conceito que significa que tem que estar na sua base pensar a justiça social, respeito à diversidade. E aí você vai promover a equidade em todas as políticas, não só da saúde, inclusive da educação, do trabalho, enfim. Né? Porque ela significa também envolver a habitação, trabalho, condições de vida, acesso à educação, lazer. A gente sempre esquece do lazer. O sentimento que a gente tem é que o lazer, quantas vezes a gente sai para o lazer e vai com sentimento de culpa. Né? Terrível isso, gente. O lazer é saúde. O lazer é promoção de saúde. E a gente vai com sentimento de culpa. Ontem eu levei uma bronca porque eu assumi uma disciplina para falar disso lá na Fiocruz e é extra trabalho, né? Aí falou assim, tem certeza que você vai dar conta? Eu falei, eu tirei férias para dar disciplina. Ela falou, não acredito que você tirou férias para dar disciplina. Eu falei, eu tirei, né? Porque são as condições atuais. E uma outra discussão que a gente fala muito para falar de promoção da saúde, além da equidade, é da intersetorialidade. É impossível achar que o setor saúde vai dar conta de promover saúde. Ele só vai promover saúde junto com outras estratégias. E aí eu digo sempre, é impossível também discutir intersetorialidade se a gente não falar em compartilhar poder de decisão. Porque sentar numa mesa, 5, 6 secretarias, movimentos sociais e dizer que está fazendo intersetorialidade é a parte mais fácil. Agora, compartilhar recursos financeiros, poder de decisão, construir junto, exige mais tempo. Exige a gente abrir mão de algumas coisas, exige a gente abrir mão de egos, exige a gente falar pensando no que nós queremos alcançar com essa intersetorialidade, que é implementar a política. Então, esse é um grande desafio, eu sempre digo. A articulação entre diferentes atores e setores, compartilhamento de poderes e saberes, com o objetivo de atuar de forma integrada para melhorar a qualidade de vida. A outra coisa que eu acho imprescindível para pensar a promoção da saúde é a participação social. E aí, em que pese a importância, o resgate que está sendo na reconstrução do governo do presidente Lula, em todos os ministérios, a expressão da participação social nas assessorias, na retomada das conferências e dos conselhos, nós não podemos achar que isso é suficiente. Tem várias formas de ter participação social e a gente já vivenciou isso. Quando chegaram para mim e falaram assim, nossa, agora vai ter uma assessoria de participação social em todos os ministérios, porque o governo, a gente não é por nada não, mas Nova Saúde, já temos uma trajetória muito maior. É novidade com o Ministério do Planejamento, é novidade com o Ministério do Desenvolvimento Social, da Educação, mas não é para a saúde. Ao contrário, se a gente só ficar com essa assessoria, na minha opinião, é um recuo. Porque nós já tivemos comitês, grupos de trabalhos, várias formas de expressão de participação social. Então, para mim, ainda é pouco só achar que a participação social no governo se expressa por assessorias. Acho que elas são importantes, é estratégico e é mais do que tudo, simbólico. Porque na hora que você fala isso, você está dizendo é para ter, inclusive quem nunca quis ter. Mas acho que nós precisamos avançar para além disso. E para ter essa participação, a gente precisa fortalecer o governo, até para ele ser mais democrático, essa chamada democracia participativa. Ou a representativa se fragiliza. E se fragiliza por quê? Porque você não consegue vencer o que ainda elege, infelizmente, a grande maioria, que é o poder econômico desse país. Então você não tem, na maioria, no Congresso Nacional não tem mesmo, uma expressão da nossa sociedade. Não tem.
mas temos valorosos e valorosas mulheres e homens, cis e trans, negros e não negros, que fazem com a sua pouca expressão quantitativa um barulho enorme e qualitativo, que é o que nos ajuda a, neste momento, continuar resistindo e não deixando avançar pautas conservadoras. Mas nós precisamos mais que isso. Então a gente precisa de debater essa participação. E eu trago aqui dois, que foi do seminário que a gente teve ainda no governo da presidenta Dilma, duas falas que para mim é importante, do Gilberto Carvalho, que era na época o ministro dessa área, de Secretaria-Geral da Presidência, que é: no Brasil a participação social passou a representar em distintas modalidades elemento estruturante para as políticas públicas. A compreensão de como se dá a participação da sociedade civil oferece elementos relevantes para o debate atual sobre as ações de governo, em especial as questões sociais. Para mim isso é atualíssimo. E particularmente foi o meu objeto da minha tese de doutorado, a participação social na construção de políticas públicas. Então, eu acho que é tão importante a gente pensar isso, da presidenta Dilma, que é celebrar o diálogo e a participação social, significa celebrar quando elas são requeridas por um país. E por que eu acho que é importante a gente trazer a questão da participação social? Porque senão a gente vai achar que votar a cada 2 anos ou a cada 4 anos é a principal, ela é importante, é fundamental, precisa acontecer e nós precisamos participar. Mas ela não é suficiente para garantir a instituição democrática no nosso país. E nós precisamos entender isso, porque nós acabamos de vencer nas urnas o fascismo, mas nós não vencemos o fascismo dentro das instituições e na sociedade ainda. Hoje a gente tem isso claro, ou nós vamos achar que bastou os 2 milhões de votos a mais, o que é pouco para a expressão do nosso país, para a gente achar. E nós precisamos ter claro isso para que a gente possa avançar nessa participação. E aí, outra questão que para nós é fundamental para a promoção da saúde é a territorialidade. Então, é o território onde acontecem as ações. É o território. Daí, a eleição desse ano, gente, ela é fundamental, ela não é pouca coisa. Né? E conseguir eleger e avançar setores progressistas para prefeitos, prefeitas, e vereadores e vereadoras é estratégico. Tem gente que está mirando só 2026. 2026 vai ser testado aqui, este ano. E nós precisamos ter clareza disso, não só as parlamentares, a sociedade e os movimentos sociais. Ontem eu estava num debate online, numa reunião, eu falei assim, nós precisamos ir para as ruas. A gente acha que porque é o governo que nós apoiamos e que nós participamos, que temos, né, eu no caso aqui, Alícia e Flavinha e Jair, estamos no governo federal, parece que não podemos ir para as ruas. A gente tem que ir para as ruas, tem que pressionar, porque o lugar, eles pressionam de outra forma, nós estamos vendo aí na mídia, no Congresso. Nosso Ministério, então, é todo dia uma pressão sobre a nossa ministra, que resiste e que sobre ela tem ataques muito claros de misoginia na participação dela à frente do nosso Ministério. Então, nós não vamos superar isso sem que os movimentos sociais estejam na rua exigindo avanços para esse governo, que é o nosso governo. Então, o espaço é historicamente transformado pela sociedade. E aí a territorialidade, para ir já avançando aqui, ela coloca 3 dimensões. É um autor, Haskell, quem não conhece, é muito interessante. Esse livro depois eu posso passar para vocês, porque tem vários, como quase todos os termos do nosso português, né? Tem uma polissemia, mas a gente tem que fazer escolhas. Eu faço minhas escolhas normalmente orientado pela minha concepção marxista de vida. Política, relações de espaço e poder em que o território é visto como um espaço delimitado e controlado por um determinado poder. Então não é só o espaço físico, é o espaço de poder que vai definir aquele território. A cultural ou simbólico-cultural são aspectos simbólicos e subjetivos de território, é produto da apropriação simbólica do grupo. Exemplos concretos, as nossas aldeias indígenas, os nossos quilombos, os nossos terreiros, as nossas áreas rurais. Cada um desses tem uma expressão cultural simbólica que a gente precisa reconhecer. Então, esses territórios, eles participam dele, essa pluralidade e diversidade da sociedade.
É quando a gente não se sente pertencendo a um território, ou quando aquele território não nos representa ou não nos aceita, e aqui teve depoimentos disso, né? As pessoas saem daquele lugar, mas elas também podem retornar e ressignificar o território. E ontem teve uma fala que me emocionou muito sobre isso, né? A retomada de voltar àquele território, esse território de reconhecer e ressignificar o seu lugar. E a econômica, que são as relações econômicas que são estabelecidas pela relação capital-trabalho. Então não esqueçamos que a gente está no sistema capitalista. Então, essas relações econômicas são por aí. Sonhamos com o socialismo, queremos chegar lá, mas tem que ter pé no chão de que são essas relações que definem ainda hoje o capital-trabalho, e não é à toa que a precarização do mundo do trabalho atinge trabalhadores e trabalhadoras de forma diversa. Vamos pensar aí nos próprios direitos, as disputas que tivemos que fazer na reforma tributária, temos que fazer, as disputas que temos que fazer em relação à reforma trabalhista e à reforma previdenciária, que é os grandes que perderam nesse processo, na grande maioria foram mulheres e mulheres negras, e se a gente olhar quem são essas mulheres, podem ter dentro delas, sim, mulheres trans e travestis, que com certeza ainda estarão em maior desigualdade do que as mulheres cis negras, é fato. Assim como há a diferença, né? Eu estou num lugar privilegiado de ser uma mulher branca, é verdade, e isso não quer dizer, até porque a luta antirracista exige que nós, não negros, assumamos ela, porque fomos nós que construímos essa desigualdade enquanto população, e nós precisamos estar à frente dela, assim como para vencer as violências, né? A outra é a pluralidade, a abordagem comunitária é a competência cultural, onde a gente fala que a gente tem que romper com a ideia de modelo médico, trabalhar a determinação social, promover saúde, cuidar, empoderar, construir cidadania, reduzir iniquidades. E essa é uma agenda que a gente coloca como um grande desafio na nossa política de promoção da saúde. O SUS público, interfederativo e participativo, um processo de trabalho centrado no usuário com foco na interprofissionalidade, ou seja, não é só o médico. Isso é tão cultural que às vezes a gente pergunta para uma pessoa: você foi bem atendida na unidade básica de saúde? Ela fala assim: foi, mas assim por quê? Ah, não passou nenhum medicamento, não pediu nenhum exame. Então é difícil também desconstruir essa ideia que foi tão colocada, né? E às vezes é uma prática integrativa, é um encaminhamento. Eu peguei um dado agora trabalhando no programa de saúde da escola, de uma médica numa unidade básica de Santa Catarina, não vou lembrar agora o município, mas, e ela começou a ver várias mulheres chegando com depressão. E ela foi olhar o que estava acontecendo na vida daquelas mulheres em vez de passar uma medicação. E ela começou a receitar: volte a estudar. E aí, 3 meses depois, gente, ela começou, essas mulheres melhoraram. E ela está construindo, já teve debate, vocês podem procurar no Google que vão achar. Olha que coisa interessante. Ela parou para ouvir, escutar. E na escuta ela percebeu que a grande maioria das mulheres estavam mulheres solo, ou por separação, os filhos cresceram, enfim, várias situações que levavam à depressão, então não era uma medicação. E aí, essa médica fez essa transformação. Eu falei: eu quero contar dessa médica, que ela vai vir no próximo webinário nosso sobre cuidado integral, para poder as pessoas entenderem isso, né? Então, eu queria estar mostrando o quanto isso é importante. A equidade de direitos, ela é fundamental para pensar a integralidade do cuidado. Pensar em descentralidade nas políticas, não só nas políticas de saúde. Não é só a política nossa da atenção primária, de dialogar ali com a atenção especializada que está ali, com a de vigilância, saúde e ambiente, com a de educação permanente. Não, nós temos que dialogar com a de educação, com a de trabalho, com a de assistência social, com a da previdência social. Cadê a nossa previdência? Saiu daqui, olha, eu falei que ia mexer com ela, mas saiu. Então, a Rosana, acho que é importante a gente entender que é um processo que envolve as políticas públicas para poder pensar a promoção da saúde. O outro é fortalecer, a gente colocou ali especificamente, a Política Nacional de Alimentação Saudável e Nutrição, que está também no nosso departamento de promoção. E a gente está fazendo um ressignificado dessa política, porque parece que a responsabilidade é individual, né? Então você e eu estou também na coordenação
que tem o acompanhamento das condicionalidades do programa Bolsa Família, ele fala assim, a gente fala, mas eles não compram saudável. Aí eu já fui lá ressignificar, falei, não compra, o que é o saudável orgânico? Eu falei que custa 20 vezes mais que o ultraprocessado. Difícil, né? Isso é para nós que temos condições de informação e de acesso financeiro, senão não vai acontecer. Então eu falei, então vamos primeiro estimular a produção da agricultura familiar, fortalecer isso para que eles possam ter um território e construir isso. Então a gente retomou uma portaria que nós tínhamos, né, dos governos nossos anteriores, do Lula e da Dilma, que é uma portaria interministerial que envolve o Ministério da Saúde, o MEC e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, aonde a compra de pelo menos 30% da agricultura familiar para a merenda escolar. Parlamentares, por favor, briguem com seus prefeitos e prefeitas, porque nem todos fizeram adesão a essa portaria e nós ainda temos recurso para ela. Então é preciso também a gente disseminar essas iniciativas para que possam acontecer. Então eu queria estar destacando isso, e o último é esse fortalecer o monitoramento. Novamente a gente constrói aqui, isso aí foi uma grande oficina que a gente fez de promoção da saúde, e a gente foi vendo o quanto ela significa que nós, os indicadores, não olham para os indicadores determinantes sociais. Por exemplo, eu não sei o número agora de cabeça, mas é uma portaria que repassa recursos financeiros para a compra de agricultura familiar para as merendas escolares. Ela envolve o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Depois eu posso ver ela e passar para vocês terem, tá bom? Aí, a outra questão que a gente traz aqui para a gente refletir, já terminando, que já anunciaram ali que temos só mais 3 minutos, é a gente lembrar que nesse espaço, tudo que a gente está falando da promoção da saúde, de responsabilidade, é o que eu quero destacar aqui, porque depois vocês vão ficar com isso, da reorientação de serviços. Aí eu brinquei quando foram discutir os indicadores, falei assim, por que não tem indicador de promoção da saúde? Os indicadores são todos clínicos. E eu falei assim, nós precisamos ter, até para a gente redesenhar as nossas unidades básicas. Eu, como uma nordestina da Paraíba, disse assim, por que não tem rede? Não tem uma sala de roda de conversa? Não tem um espaço para os conselhos de saúde se reunirem? Não tem um espaço para fazer ações educativas, no máximo é de planejamento familiar, né? E a gente precisa rediscutir isso. E porque a unidade tem que estar restrita ao espaço físico. Porque ela não pode também aproveitar o espaço da estratégia da saúde da família e, ao fazer as visitas, construir elos de ligação para essa comunidade. Né? E construir indicadores como o saneamento básico, que faz parte do IDH, mas não faz parte do indicador que eu possa pôr de saúde. E um dos grandes problemas de saúde do nosso país são as áreas de ausência de saneamento básico, né? Então, são algumas questões que a gente traz. Então, para terminar, caminhos. Primeiro, saúde não significa ausência de doença. Nós temos mais de 50 mil equipes de atenção primária. Elas precisam, de fato, introduzir no seu dia a dia ações efetivas de promoção da saúde. Meditação é ação de promoção de saúde. Roda de conversa, ação educativa, reunir a comunidade dentro é também ação de saúde. Nós precisamos disso. Programa Saúde na Escola é um programa eminentemente de saúde. Fazer como nós estamos fazendo agora, a retomada da vacinação das escolas é promover saúde. E parabéns para o Piauí, que foi no ano de 2023 o estado que mais vacinou nas escolas, tá? Então, parabéns para você. Foco na promoção da equidade, fomentar agendas contra-hegemônicas, reconhecer os determinantes de gênero, de sociais, gênero, etnia, raça, cor, escolaridade, classe social, territorialidade, informação, educação e comunicação efetiva de forma não violenta, aprimorar a articulação intersetorial, promover a qualificação de gestores e profissionais, a gente deveria só capacitar profissional e não gestor, apoiar os territórios para fazer promoção da saúde e equidade, promover o envolvimento das instituições de ensino e saúde na condução de estudos e pesquisas, potencializar as ações da atenção primária em saúde, articular e fortalecer os estados para o monitoramento.
Obrigada, a gente fica para o debate com vocês depois, a apresentação está aí para qualquer, não só para o relatório, para quem quiser pedir também pode levar, tá bom?